Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Ângelo Bezerra, sou oncologista clínico e ao lado dos meus grandes amigos Daniel Saragiotto. Daniel. Bom, prazer a todos, novamente estamos aqui. E aqui, Dr. Marcos. Marcos. Olá a todos, 6º episódio, pessoal. Sigam-nos nas redes. Pessoal, e hoje, assumindo o nosso compromisso aí de sair pelo Brasil, né, Marcos e Daniel, discutindo sobre os casos clínicos, nós vamos abordar um tema de câncer de mama. E hoje eu tenho o prazer, nós vamos dar uma passada por uma terra quente que é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com o nosso grande amigo Dr. Lucas Vian. Dr. Lucas é um oncologista clínico em Campo Grande, depois ele vai passar os lugares onde a gente encontra ele. E é um grande prazer ter você hoje, Lucas. Obrigado pelo convite, meu amigo. Imagina, o prazer é meu, uma honra estar aí entre esses 3 grandes oncologistas aqui. Me sinto até meio intimidado, viu? Imagina. Eu conheço lá, viu? Muito bom. Cidade quente, mas é uma cidade maravilhosa. Eu também conheço. Muito bom. Muito Campo Grande muito lá. bom. Cheguei com 2 araras azuis passando assim na minha frente. Falei, rapaz, lindo. Só é quente, né, Lucas? Mas é muito bom. Sim, Comida sim. maravilhosa. Pessoal Muito educado. E o povo ganha bem, viu? Lá. Oncologista lá. Aqui não, mas lá ganha bem. Lucas, meu amigo, então, assumindo o nosso compromisso para a gente discutir um caso clínico, então hoje nós vamos falar sobre o tratamento adjuvante adicionando os inibidores de ciclina 4 e 6 no tratamento do câncer de mama. Lucas, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Fica à vontade. Bora lá. Obrigado, eu que agradeço aí. Curte e compartilhe, sempre quis falar isso, igual o que a Amanda falou. E vamos lá. Bom, começar aqui apresentando o caso clínico de uma paciente extremamente jovem, de 28 anos, fator de risco obesa, sedentária, alimentação desbalanceada, fazia uso de anticoncepcional, a menarca dela aos 13 anos, sem história familiar, sem demais fatores de riscos importantes. Em janeiro de 2022, ela percebeu um nódulo na mama direita, fez uma ressonância em que foi evidenciado que esse nódulo tinha 3 centímetros e ainda tinha 2 linfonodos suspeitos. Foi estadiada com um PET. O PET captou só na região, só local, tanto na axila quanto na mama, uma SUV de 15. E posteriormente fez essa biópsia da mama e da axila, confirmando se tratar de um carcinoma mamário não especial, grau histológico 3, receptor de estrógeno e progesterona 99%, HER2 negativa, e um KI67 de 80%. O mastologista realizou a quadrantectomia upfront com esvaziamento axilar nível 1. Foram retirados 13 linfonodos, dos quais 5 estavam acometidos pela neoplasia e o tumor tinha 3,5 centímetros, fechando aí então um estadiamento PT2-PN2-M0, estadio 3A de uma paciente jovem, luminal B. Foi feito também painel genético germinativo, sem nenhuma alteração, nem VUS ela apresentava. E na ocasião nós optamos por fazer quimioterapia adjuvante com paclitaxel semanal, seguido de ACT dose densa. E ela fez sem maiores intercorrências, sem muita dificuldade. E ao final do tratamento, nós encaminhamos para a radioterapia e solicitamos ao convênio o letrozol associado à gozerelina e o inibidor de ciclina, abemaciclib. Então, feito isso no cenário adjuvante, que é onde nós iniciamos basicamente a nossa conversa aqui. Sem sombra de dúvida, essa paciente é de alto risco e está inserida no principal grupo do estudo Monarch-E, aquele com mais de 4 linfonodos. E esse estudo ele tinha um racional justamente tentando tirar do mesmo balaio pacientes com mais alto risco das pacientes de menor risco de recidiva, né? E para a gente ter uma ideia, né, em análises históricas, pacientes com 1 a 3 linfonodos em 20 anos, elas têm um risco de 30% de recorrência.
Quando tem mais do que 4 linfonodos, esse risco passa para 50%. E quando a gente fixa um T2 nessa paciente e olha essa análise através dos linfonodos, a gente vê que mesmo na N0 tem um 30% de risco, de 1 a 3, 40%, e quando tem mais, de mais de 4, esse risco sobe para 60%. E além disso, a gente vê várias meta-análises mostrando que 1 em cada 6 pacientes recidivarão nos primeiros 6 anos, mostrando para a gente aí que tem algo que a gente precisa melhorar. Isso, associado ao sucesso, né, dos inibidores de ciclina no cenário de doença avançada, metastática, fez o caminho que geralmente ocorre na oncologia, de tentar trazer esse tratamento de inibidor de ciclina para o cenário adjuvante. Esse foi o racional desse estudo, um estudo fase 3, global, englobou todos os continentes, né? Que foi com mais de 5.500, feitos com mais de 5.500 pacientes, dividido em 2 cortes. A corte principal era aquela que, muito importante agora, em que contemplava aquelas pacientes com 4 ou mais linfonodos, ou de 1 a 3 linfonodos associado a um grau histológico 3, ou 1 a 3 linfonodos associado a um tamanho de tumor maior do que 5 centímetros. E uma corte menor de um pouco mais de 500 pacientes associava 1 a 3 linfonodos com um KI67 maior do que 20. E o estudo tinha o objetivo, né, de responder uma pergunta clara, objetiva, que era se adicionar a terapia padrão, o inibidor de ciclina, abemaciclib, teria um ganho em termos de sobrevida livre de recorrência, né? E foi um estudo claramente positivo, com significância clínica e significância estatística, né? No follow-up de 5 anos, ainda a gente via essas curvas se abrirem, tanto de sobrevida livre de doença invasiva na população com intenção de tratar, como também de sobrevida livre de doença à distância, que é o endpoint, o principal endpoint secundário do estudo. Pois bem, essa informação também é interessante, né, da gente prestar atenção, que o estudo continuou trazendo esse benefício mesmo após a parada do abemaciclib, nos 2 anos de uso, que era o desenho do estudo. Isso mostra para a gente o que a gente já fala bastante do tamoxifeno lá atrás, que é o efeito carry-over, né, que é quando as curvas continuam abrindo, o paciente continua derivando o benefício, mesmo quando a adjuvância termina, mostrando talvez que seja que esse tratamento sistêmico está combatendo micrometástases, células senescentes, enfim, e encorajando-nos a utilizar essa terapia, mesmo sem o dado de sobrevida global, até porque esse dado de sobrevida global vai demorar para a gente ter. Se a gente basear nos estudos text, soft, esse dado ele virá daqui 5 anos, né? 10 anos do início do estudo. Então, a gente perceber essas curvas de sobrevida livre de doença invasiva se afastando nos encoraja a continuar a prescrever esse tratamento, que, além disso, se mostrou ser seguro, apesar dos efeitos adversos, né? Os principais efeitos adversos é a diarreia, muito comentado, então, cerca de 80% dos pacientes terão algum grau de diarreia, além da neutropenia e a fadiga. E uma outra análise interessante desse estudo, né, que eu falei no início, que a maioria das pacientes nas séries históricas recidivam, 1 em 6 pacientes recidivam a doença dentro de 5 anos. No braço controle desse estudo, ocorreu 1 em cada 4 pacientes, mostrando que eles conseguiram selecionar pacientes de mais alto risco de recidiva, né? Além disso, a gente obteve essa informação, facilitando no nosso dia a dia a seleção dessas pacientes, tirar do mesmo balaio e tentar personalizar um pouquinho mais esse tratamento. Então, o desenho do estudo foi esse.
e foi positivo. E com efeitos colaterais manejáveis. Maravilha, Lucas. Excelente. Bom, então para a gente resumir, para a gente trazer aqui, então, foi uma paciente de 28 anos, com um tumor de mama luminal B, um PT2N2, certo? Correto, Lucas? Perfeito. E que na ocasião você indicou o tratamento de quimioterapia adjuvante com esquema ACT, usando a antraciclina na dose densa, seguido de uso de análogo associado a letrozol. O paciente fez radioterapia e foi discutido então os dados do estudo Monarch-I. Certo, Lucas? Que Perfeito. adicionou então os inibidores de CDK4/6, e especificamente o abemaciclib, 150 mg 2 vezes ao dia, correto, Lucas? Correto. 2 anos. Então foi um 2 estudo anos. positivo para o seu endpoint primário, que era sobrevida livre de doença invasiva e também de recidiva à distância, ok? Então, e é um estudo que está em bula na prática para essas pacientes de mais alto risco. O que mais contemplou foram essas pacientes acima de 4 linfonodos, mas um subgrupo que a gente utiliza hoje são aquelas de 1 a 3 linfonodos, com outras características clínicas e patológicas de risco, também o estudo contemplou. Então, a minha pergunta inicial, e eu vou abrir aqui para os meus colegas, Lucas, como que você acompanha essas pacientes no início, né? Então a gente sabe que, por característica da droga, como é que você vê essas pacientes? Você vê elas mais de perto? Como é que é a sua rotina aí nesse cenário? Perfeito. Principalmente as pacientes, quando a gente tem mais insegurança se ela vai tolerar ou não, quanto mais a gente tem esse feeling, mais de perto a gente vê essas pacientes. Mas, de uma maneira geral, eu costumo vê-las no início do tratamento em 15 dias. E já nessa primeira consulta, no momento da prescrição do medicamento, a gente tenta já educá-la a respeito dos possíveis efeitos adversos, né? E essa é a pergunta do Daniel. Daniel, você queria perguntar para o Lucas, né? Boa. O manejo da diarreia, né? Você comentou, 80%, se não me engano, né? Os pacientes têm com a diarreia. E é um tratamento que a paciente vai ter que levar um abemaciclib, pelo menos a fase do abemaciclib, por 2 anos. Como você maneja isso no início e durante aí o uso da droga? Uma dica aí para quem está manejando. Nos dê uma dica, Lucas, por favor. Então, eu acho que a primeira dica é justamente o que eu vinha falando. A gente tem que educar a paciente nessa primeira consulta. Primeiro, explicar para ela o risco dessa doença, já que a gente não está lidando com pacientes de baixo risco de recidiva, são pacientes de risco alto. E, através disso, puxar o gancho de mostrar o benefício do abemaciclib nesse cenário. Assim, gera uma motivação a mais para que ela persista, né? E, em segundo ponto, como a gente sabe da frequência da diarreia nesse medicamento, a gente já previne ela desse sintoma em específico. Particularmente, eu oriento a paciente, iniciou a diarreia, tomar 2 comprimidos do loperamida e, se ela se manter com essa diarreia, manter o loperamida a cada 4 horas. Claro que a suspensão da medicação também é algo que eu faço, dependendo do grau dessa diarreia. Espero, né, grau 2, grau 3, espero melhorar até grau 1 e retorno o medicamento. E já também nessa primeira consulta, a orientação dietética é extremamente importante, né? Se a gente tiver uma nutricionista que esteja por dentro do medicamento, do mecanismo de ação do medicamento, desse tempo que ele tem, né? Geralmente essa diarreia ela é pior nos 2, 3 primeiros meses, 5 meses é o pior momento, ela ajuda bastante, porque a orientação dietética geralmente é um pouquinho diferente do que a gente fala para o paciente, né? Como, por exemplo, evitar nesse primeiro momento as fibras insolúveis, como folhas, alimentos integrais, ajuda a diminuir essa diarreia. E no momento em que está com a diarreia aguda, também mudar a dieta para uma dieta mais branda, a fim de tentar aliviar esses sintomas o mais rápido possível. E quando essa diarreia se torna persistente, eu acho que eu considero também probióticos, inclusive associar, né,
ou trocar para o Tiorfan, o loperamida pelo Tiorfan, também é uma estratégia que eu uso bastante. E sempre que necessário, redução de dose. Eu acho que não ter medo de reduzir a dose nesses pacientes, até porque no próprio estudo mostrou que o benefício se manteve mesmo com dose reduzida. Acho que eu respondi qualquer... Respondeu muito bem, eu Muito gostei dessa coisa de educação, antecipação do efeito colateral, educação da paciente, acho que é sempre importante para você entender que aquilo é comum e a gente debater isso, e principalmente sua orientação multidisciplinar, a gente conversar com a nutricionista, né? A depender, a gente está aqui online aqui para o Brasil todo, se Deus quiser, ali todo mundo nos vendo, nem sempre, às vezes, a gente tem às vezes uma nutricionista especialista na área, então acho que essa troca de informações do nutricionista com um oncologista explicando essa toxicidade pode ajudar muita gente aí no Brasilzão afora. Com certeza. Marcos? Meu amigo Lucas, a gente fazer algumas perguntas. A impressão que a toxicidade é uma coisa que a gente precisa manejar e que uma parte dos pacientes acabam, né, parando, né, no meio do caminho do trabalho a continuação do abemaciclib, né? Isso é uma coisa importante. Acho que depois você pode falar um pouquinho. Mas a impressão também que a toxicidade ela vai se adaptando, né? Ao longo dos meses, parece que o paciente consegue ir melhor. Depois do término do abemaciclib, após 2 anos, o que você faz na prática? Você mantém o análogo? Você faz o letrozol por mais quanto tempo? Como é que é na sua prática isso? Excelente pergunta. No próprio estudo, né, ele deixa em aberto fazer 5 ou mais anos. Quando a gente olha essa população, são claramente pacientes de alto risco. E baseado nos estudos de prolongação do tempo, eu costumo tentar prolongar também o inibidor da aromatase, com a gozerelina, se for o caso de uma paciente na pré-menopausa, por 7 a 10 anos. Eu tento chegar nos 10 anos nessa paciente, que é o que eu vou tentar fazer com essa paciente, né? A despeito dos efeitos colaterais que também são extremamente difíceis para a paciente e para o nosso manejo no dia a dia, né? O bloqueio hormonal é complicadíssimo para a mulher. Excelente. Muito bom. Lucas, excelente. A gente queria uma dica final sua. Eu queria só que você desse como uma dica também, por exemplo, o que você pede para essa paciente que você está fazendo o acompanhamento de perto. A gente sabe que tem que pedir lá o hemograma, as enzimas hepáticas, a creatinina. Lembrar que no início, por exemplo, do abemaciclib, a gente tem aumento de creatinina, mas isso não é uma piora de função renal. A gente vê isso, né, Lucas, na prática. Então, como é que você faz isso? A dica final, e aí depois a gente já vai para o encerramento e você fazer a sua apresentação aí dos seus créditos. Do ponto de vista do segmento da medicação, da toxicidade da medicação, eu costumo pedir basicamente o que você mencionou, né? Eletrólitos é sempre importante, até por conta do potencial de diarreia. No início, eu tendo a pedir a cada 15 dias para avaliar de perto. Posteriormente, quando a gente percebe que a paciente entrou em voo de cruzeiro, as coisas estão indo bem, eu costumo pedir mensalmente por um período e depois eu até espaço um pouquinho mais. A neutropenia com a abemaciclib não é algo que me incomoda tanto no dia a dia, e nem mesmo quando ela está presente. Eu tenho algumas pacientes que a gente cicla com 1000 neutrófilos e não tem problema, não tem repercussão clínica, deixando a gente seguro em relação a isso aí. Respondi, Ângelo? Respondeu muito bem. Agora, Lucas, onde é que você trabalha? Fala um pouquinho, faz um merchan aí. Final. Instagram, tudo. Onde é que a gente pode te encontrar? Fala seu Instagram e onde você atende, Lucas. Certo, meu Instagram é dr.lucasvian. Lá tem todas essas informações, mas eu atendo aqui em Campo Grande, na Clínica Oncovita, e atendo na Rede Amo, aqui em Campo Grande. E também atendo no SUS, na Santa Casa aqui de Campo Grande. E estou à disposição, para quem precisar ir no Instagram. Trabalha muito, hein? Sei que eu trabalho, hein, Marcos? Bastante. O bolso tá cheio, viu? Bom, queria, Lucas, te agradecer mais uma vez, primeiro pela sua amizade e por você ter partilhado esses minutos aqui da sua expertise com a gente.
E te deixar o próximo convite para, com certeza, novos episódios, né, Daniel? Sem Sim. dúvida. Poxa. Maravilha. Imagina, eu que agradeço, é uma honra. Vai ser uma honra estar com vocês sempre. Lucas, muito obrigado. Obrigado mesmo. Daniel, Marcos, muito obrigado. Obrigado, Pessoal, Lucas. Um abraço. Muito obrigado por estar com a gente aqui. A gente convida vocês a seguir a gente pelas redes sociais e aguardamos vocês para o próximo episódio. Muito obrigado. E eu vou fazer as vezes do Marco, se inscreve no canal. É isso aí. Pratica, Onco. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.